que a primeira, né, dicasinha que eu coloquei aqui, planeje seu dia em blocos. O que é planejar o dia em blocos? É a gente pegar uma folha de papel e colocar na folha de papel, escrever tudo que eu preciso fazer no dia. Não tem ordem, não tem ordem. Eu lembro disso, eu escrevo. Na hora que eu estou escrevendo, eu lembrei de outra coisa, eu escrevo. Eu vou escrever. Depois que eu escrevi tudo que eu preciso fazer naquele dia, eu começo a separar isso em blocos. Em blocos como? 8 horas eu tenho que separar para dormir, entendeu? São 8 horas o meu tempo de dormir, pronto. Eu não tenho mais no meu dia 24 horas. Eu tenho agora 16 horas. Dessas 16 horas, para quem trabalha fora, quem não é dona de casa, para quem trabalha fora, 8 horas é de trabalho. Ela está fora de casa, não tem como estudar, não tem como fazer nada, porque ela está no trabalho. Só que, no meio dessas 8 horas, eu tenho 2 horas de almoço. Mas essas 2 horas de almoço, nem sempre e na maioria das vezes eu não consigo utilizar para fazer outra coisa a não ser terminar um almoço, olhar uma criança, dar assistência numa casa, arrumar a cozinha, é o tempo que eu tenho. Ou seja, dessas 16 horas que sobraram, eu não tenho mais 16 horas, eu tenho apenas 6 horas, porque 10 horas eu já separei para o meu trabalho. Então, do meu dia, eu tenho 18 horas comprometidas. E essas 18 horas não tenho o que fazer com essas 18 horas. Me sobram 6 horas, e nestas 6 horas é que eu tenho que me programar para fazer algumas coisas que eu preciso. Então, Gente, interessante isso. são nessas 6 horas que eu preciso agora colocar prioridades. Então, quando eu falo fazer uma lista do que eu tenho que fazer durante o dia, é exatamente para essas 6 horas. Então, quando eu começo a olhar nessas 6 horas, aí eu analiso. Eu chego em casa, eu às vezes vejo uma rede social, às vezes vejo um jornal, ou então eu sento na televisão e vou ver uma novela, porque normalmente essas 6 horas estão na parte da noite. E aí é que entra a minha prioridade. O sucesso, ele não foi feito para quem é acomodado. A gente não chega no sucesso quando a gente é acomodado. Amo novela? Se eu amo novela, eu vou ter que colocar na balança. O que para mim é prioridade? A novela ou o meu tempo de estudo no período daquela novela? E aí eu preciso analisar. É a minha vida, é o meu sonho. Quantos sonhos a gente se perde porque eu não tenho tempo? Quem já fez o acompanhamento comigo, adultos que já fizeram acompanhamento comigo, eles sabem que às vezes eu marco uns deverezinhos de casa. Tem livros para ler, ou então tem um vídeo que faz parte da sessão para ver também. E aí vira e fala assim, Neri, mas eu não tenho tempo para fazer isso. E aí, quando eu faço essa análise, eu chego a um ponto com elas, falo assim, só te resta a noite. O que você faz à noite? À noite é a hora que eu chego, que eu vou fazer comida, que eu vou fazer. Eu falei assim, tudo bem, isso aí você faz mais ou menos até 8h30 da noite. De 8h30 da noite até 10 horas da noite, você faz o quê? E é a hora que eu descanso. É a hora que eu vou para frente da televisão, é a hora que eu vou para as redes sociais. Então, não é que você não tem um tempo. Você tem, no tempo que você tem prioridade que não é o acompanhamento. Porque se o seu acompanhamento, se a sua mudança de vida for prioridade na sua vida, aí a gente vai ter que sentar e olhar o que é descanso para você.
Então, são coisas pequenas, coisas que todo mundo sabe, mas que a gente não para pensar, a gente não para analisar. Verdade. Então, eu preciso separar o meu dia em blocos. E aí, vamos supor, nessas 2 horas, de 8 horas até 10, ou de 8h30 até 10h30, nessas 2 horas, é a hora que eu tenho que agora conversar com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família. É a hora que eu tenho para dialogar e mostrar a minha prioridade. Nessa parte, né, é uma coisa interessante para a gente entender o que é dividir o meu tempo em blocos. Se eu tenho um trabalho com menos horas de trabalho, ótimo, vai me sobrar mais tempo para para eu colocar prioridades. Porque mesmo quem é dona de casa, que não trabalha fora, pode contar, né? Talvez não precise contar as 10 horas de trabalho, porque como ela tem horários mais flexíveis, pode ser que ela consiga priorizar algumas horas do dia dela ou render mais a parte da noite. Então, isso pode ser possível. E aí, ela mesmo começa, né, a equilibrar esse ponto aí. Sim, eu falei assim, que eu estava vibrando, isso é uma conta simples que você fez aí, e eu, na verdade, nunca parei para poder analisar, mas que nos faz refletir que temos 6 horas aí que a gente pode aproveitar no nosso dia, mesmo trabalhando 8 horas por dia, que é o horário normal de um trabalhador, né? A maioria das pessoas. Então, assim, mesmo tendo um trabalho de 8 horas por dia, me sobram 6 horas, e 6 horas é muito tempo. Se a gente se organizar, dá para fazer muita coisa, mas o curso Costura Sem Frescura, a ideia é que se tire 1 hora por dia para poder treinar. Então, quem fala assim, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, saiba que, mesmo trabalhando o dia todo, de acordo com essa conta que você fez aí, tirando 1 hora por dia, é possível aprender a costurar peças básicas em 8 semanas.